Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, amém. Quero convidar você nessa manhã a você abrir sua Bíblia no Salmo 142. Nós iremos fazer a leitura toda desse Salmo. E diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém. Salmos 142. Esse salmo foi escrito por Davi. E nesse momento aqui que Davi compõe esse salmo, essa oração, ele estava fugindo de Saul, ele estava escondido em uma caverna, e Saul, que era o rei naquela época, estava perseguindo Davi. Há dois momentos então na história em que Davi ele se esconde na caverna, porque Saul estava perseguindo. Não sabemos em qual desses dois Davi compôs esse salmo, mas ele estava nesta caverna, escondido e fugindo então ali de Saul. E ele faz então essa oração a Deus e expondo ali, contando ao Senhor como ele estava naquele momento, como ele estava se sentindo naquele momento. E então estava naquele momento ali, nesse salmo a gente vê um pouquinho como estava naquele momento o coração de Davi, né? Já a gente vai caminhar um pouquinho no texto e ver algumas coisas como estava o estado então do coração dele. E algo que me chamou a atenção é que Davi nesse momento ele está fugindo de Saul, ele está escondido ali. E eu lembrei muito essa semana eu estava no trabalho e eu ouvi uma moça conversando com uma outra mulher. E essa moça ela disse assim que nesse final de semana ela iria para uma festa, para um show que iria ter. E ela conversando, então, e eu do lado ouvindo, ela falou assim, eu quero muito ir nesse show, eu tenho que ir nesse show nesse final de semana, porque eu preciso esquecer um pouco os meus problemas, aquilo que tem acontecido na minha vida, não tem sido nada fácil. E naquele momento, então, eu pensei assim, nossa, ela vai para esse show para fugir dos problemas, para fugir daquilo que ela está passando, e ela tem passado por muitas lutas. E quando eu estava então meditando nesse salmo e estudando que Davi está fugindo de Saul, eu pensei que há muitas pessoas que se encontram assim também no mundo hoje. Talvez eu e você também em algum momento da nossa vida já tentamos fugir das situações, já tentamos nos esconder. E Davi, aqui então no Salmo 142, lá na caverna, ele está fugindo de Saul, que queria matá-lo, que o estava perseguindo. E ali então, nesta caverna, Davi faz essa oração a Deus. E eu coloquei o tema dessa mensagem nesta manhã, o tema é o verdadeiro refúgio. Davi, fugindo de Saul, ele estava à procura de um refúgio, ele estava à procura de algo para se esconder. Refúgio, no dicionário, diz que é um lugar para onde se foge para escapar de um perigo. Davi, então, estava fugindo de Saul, ali naquela caverna, tentando escapar de Saul, tentando escapar da morte,
né, fugindo do perigo, e ele está ali então nesta caverna, procurando um refúgio, procurando um lugar para se esconder. Como eu citei aqui, muitos de nós, muitas vezes, talvez você, fugimos de situações, procuramos refúgio em algum lugar, em alguma situação, e Davi se encontrava assim, ali naquela caverna, procurando algum refúgio, procurando um lugar para se esconder. Vamos ler ali então o versículo 1. Davi, ele diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. E ele usa aqui umas palavras bem fortes assim, né? Porque ele está ali na caverna e ele fala para o Senhor assim: Senhor, eu ergo a Ti a minha voz, eu clamo, eu suplico, né? São palavras de alguém que realmente está ali num tremendo desespero, clamando, gritando ali dentro daquela caverna. E não sei se você já teve a oportunidade de ver uma caverna, né? De assistir algo sobre uma caverna. É um lugar bem difícil assim, né, para uma pessoa estar. E Davi então ali dentro da caverna, lá fora estava Saul e os inimigos perseguindo Davi, e lá dentro da caverna, escondido, procurando algum refúgio, Davi se encontrava ali na presença de Deus, gritando, suplicando ao Senhor. Você já fez isso em algum momento da sua vida? Você já chegou diante do Senhor, suplicando, gritando por socorro, gritando por ajuda? Eu acredito que sim. E se não, eu indico você a fazer isso, porque isso faz parte da nossa vida e é muito bom estar na presença do Senhor e temos essa liberdade de suplicar, se preciso gritar mesmo, pedindo socorro, pedindo ajuda ao Senhor. E Davi fez isso. É interessante que Davi, ele foi um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E você pode pensar assim, como um homem segundo o coração de Deus está escondido numa caverna, está sendo perseguido, está gritando por socorro, está suplicando a Deus. Por quê? Porque isso acontece. Porque eu e você também estamos propícios a passar por isso. Davi, esse homem segundo o coração de Deus, ele passou muitos momentos assim na vida dele. Quando caminhamos no livro de Salmos, nós encontramos várias orações de Davi nesse sentido. Davi desesperado, mas na presença de Deus, mas buscando socorro, buscando refúgio em Deus. E muitas vezes ali angustiado, gritando, suplicando pela ajuda de Deus. Nesses dias que também são dias difíceis, que também são dias de angústias, né? Olhamos à nossa volta e vemos as pessoas tristes, vemos o mundo desesperado, um mundo duvidoso, incerto com as situações. O que você tem feito nesses dias? O que eu e você temos feito? Se o seu coração nessa manhã se encontra talvez triste, angustiado, o que fazer? Vamos fazer o que Davi fez. Vamos clamar, se possível, gritar, suplicar pelo socorro e pela ajuda de Deus. Então, o versículo 2, ele continua dizendo assim: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Então, assim estava Davi escondido ali naquela caverna, suplicando, clamando, derramando perante o Senhor a queixa, a situação dele. Ele diz ali que na presença de Deus ele expõe a tribulação dele. Então ele estava passando por um momento ali bem difícil, mas ele estava ali apresentando isso a Deus, escondido então naquela caverna, buscando um refúgio, buscando se esconder. Versículo 3, ele diz assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça.
nenhum lugar de refúgio. Então eu comecei falando aqui, né, citei aqui o tema para nós, dizendo o tema é o verdadeiro refúgio. Davi está naquela caverna ali procurando um refúgio, um lugar para se esconder. E ele conta para Deus a situação, o estado do coração dele. E aí ele chega no versículo 4 e ele diz assim para o Senhor: não há nenhum lugar de refúgio. Pensa só, ele está procurando um lugar para se esconder de Saul. Ele está ali tentando achar um lugar de refúgio, querendo escapar da morte, querendo escapar ali dos perseguidores. E ele chega à conclusão de que não havia nenhum lugar de refúgio. Até o versículo 4, Davi, talvez ele procurando este lugar de refúgio, talvez ali naquela caverna, olhando em volta dele ali, falando, aqui não é um lugar de refúgio. Talvez ele não se sentisse ali tão seguro dentro daquela caverna. E ele chega então a dizer que não havia nenhum lugar de refúgio. Talvez você nessa manhã tenha nesses dias buscado um lugar de refúgio. E como eu falei, as pessoas elas buscam muitos meios de escape, elas buscam muitos meios de fugir da realidade, de querer fugir da situação muitas vezes que estão passando. E você pode talvez nessa busca olhar talvez ao seu redor e pensar, não há refúgio, não há um lugar que eu possa me esconder, não há um lugar que eu possa escapar dessa situação, né? Temos acompanhado a situação do mundo hoje, né? As notícias vêm, as pessoas falam, e as pessoas em luto, e as pessoas desesperadas, e talvez você possa olhar e pensar, para onde vamos escapar, o que vamos fazer, o que vai acontecer com esse mundo? Davi chegou a essa conclusão no versículo 4. Ele chegou à conclusão de que não havia nenhum lugar de refúgio. Aí ele diz assim, versículo 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Aí Davi, então, no versículo 5, ele volta talvez o seu olhar, ele vai ali novamente clamar ao Senhor e ele chega à conclusão de que havia sim um refúgio. Ele diz, tu és o meu refúgio. Então o tema dessa mensagem é o verdadeiro refúgio. Se você tem tentado escapar das situações, se você tem tentado fugir da sua realidade, em lugares, em pessoas, né? Como eu citei o comentário dessa moça, talvez pensando assim, indo numa festinha, talvez se eu for naquele show lá eu vou esquecer, vai passar um pouco. E eu quero dizer que você não vai encontrar refúgio dessa forma. Porque o refúgio é uma pessoa. Esse refúgio, esse lugar de escape, este lugar de segurança, este lugar onde nós podemos se esconder. Davi estava tentando aqui se esconder de Saul. E esse lugar onde eu e você podemos sim nos esconder e estaremos seguros é uma pessoa, é Jesus Cristo. Deus, Ele é o refúgio. Deus, Ele é o verdadeiro refúgio. E somente em Deus e somente em Jesus nós podemos encontrar o escape, nós podemos encontrar o descanso, a segurança. Em Deus nós encontramos o refúgio. E Davi chegou a essa conclusão. Lá naquela caverna, talvez escura, porque caverna não é um lugar assim muito agradável, né? Talvez ali com medo, e ele estava assim ali com medo, desesperado, clamando a Deus, gritando, suplicando a Deus dentro daquela caverna, procurando um refúgio, procurando um lugar para se esconder. Davi, ele encontrou o refúgio. E não era a caverna em si que era o refúgio, que era o lugar onde ele poderia se esconder, mas ele encontrou o refúgio em Deus. Ele encontrou a segurança, então, em Deus. Versículo 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio e o meu quinhão na terra
dos viventes. Então nós estamos aqui na terra dos viventes, né? Estamos aqui nessa terra onde muitas coisas nesse ano, nesses dias têm acontecido, e aqui na terra dos viventes há um refúgio para nós, há um escape para nós, há alguém que é o nosso quinhão, que é a nossa herança, que é aquele que está conosco. E se estamos com Ele, certamente Ele também nos dá vitória em todas as situações. E essa pessoa é Jesus. Então, se você nesse tempo, nesses dias, você tem pensado em algum escape, né? A gente vê muitas coisas na internet e tem umas pessoas que faz uns memes, né? Que faz piada das situações. E tem pessoas falando, tá na hora de sair do Brasil, tá na hora de fugir desse país e tal. Mas não é assim. Se você nesses dias tem pensado como vamos escapar dessa situação, para onde iremos, para onde fugiremos, as coisas estão se levantando, as coisas estão acontecendo. Vamos para o nosso refúgio, vamos correr para o verdadeiro refúgio, para o verdadeiro lugar onde encontramos segurança, onde encontramos paz, descanso, mesmo em meio às tribulações. Vamos correr para Jesus. Deus, Ele é o nosso refúgio na terra dos viventes. Ele é o nosso quinhão, a nossa herança. Amém? Versículo 6, ele diz: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Aí Davi continua então a sua oração a Deus. Agora ele pede a Deus que Deus atenda ao clamor dele. Se nesses dias você tem clamado a Deus, Deus ele é um Deus que ouve. E ele tem o momento certo de responder, ele tem a hora certa de atender ao clamor. Então vamos continuar clamando, continue clamando. Se você tem sofrido, se você está angustiado e talvez como Davi tem gritado na presença de Deus, tem suplicado socorro, ajuda de Deus, não desanime, continue, porque Deus ele ouve e ele atende. E Davi ele pede para Deus ali, ele fala: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. É muito legal nos Salmos ver Davi sendo assim super sincero com Deus, ver Davi expondo assim o coração dele realmente da maneira como estava, né? E ele diz para Deus ali: Senhor, atende o meu clamor porque eu estou muito fraco. Pensa, ele escondido ali naquela caverna, os perseguidores lá fora, Saul lá fora querendo matá-lo, e ele ali buscando algum refúgio, algum lugar para se esconder, e ele ali angustiado, clamando a Deus, e ele diz para Deus: Senhor, eu estou muito fraco. Você está fraco? Se você tem se sentido fraco, muitas vezes nos sentimos assim, muitas vezes nos encontramos assim, né? As lutas vêm, as situações vêm e muitas vezes nos sentimos assim desanimados. E podemos falar isso para o Senhor. Tem um versículo na Bíblia que diz que quando eu sou fraco, então o Senhor ele me faz forte. Né? Então, nesses momentos que você se sentir fraco, em nós mesmos, não há força em nós mesmos. Né? Nessa manhã teve um irmão que orou aqui falando que olhamos para os nossos perseguidores e a gente vê, eles são muito maiores que a gente, eles são muito mais fortes que a gente, porque em nós mesmos não há força, mas há um que está conosco, que é o mais forte. E Ele é quem nos fortalece, e Ele é quem nos dá a vitória. Então, se você está fraco, diga para o Senhor, diga: Senhor, eu estou fraco, me dá força, me anima, me renova. E Davi falou para o Senhor: Senhor, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Quantas vezes olhamos para as situações e pensamos: como vou vencer isso? Isso é muito mais forte que eu. Mas não é mais forte que o nosso Deus, não é mais forte que Jesus.
Ele termina o versículo 7 dizendo: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ele estava preso ali naquela caverna e ele diz para Deus tirar a alma dele do cárcere, né? Ele pede para Deus: Senhor, me tira daqui, me tira dessa prisão, me tira desta caverna. E ele diz então que o Senhor fazendo isso, então ele iria dar graças ao nome do Senhor e os justos então iriam se aproximar dele. Nesse momento que Davi está fazendo essa oração a Deus ali naquela caverna, esse momento termina, Davi ele consegue sair da caverna e quando ele sai, a Bíblia diz que a família dele veio ao encontro dele. E daí ele fez alguns amigos e ele conseguiu sair ali daquela caverna. E foi nesse momento que Davi escreveu esse salmo. Então a gente pode chegar à conclusão de que Deus ouviu o clamor de Davi, Deus atendeu. E como ele pediu aqui no versículo 7 para Deus, tira minha alma deste cárcere, ou seja, Deus me tira daqui, me salva, me livra. O Senhor fez isso com Davi. Ele conseguiu sair daquela caverna são e salvo. Depois, mais para frente, ele assume então o trono e o Senhor esteve com ele. Amém? Então, o que eu quero deixar para nós nessa manhã é algo que o Senhor realmente ministrou assim muito forte ao meu coração e espero que também ao seu, é que nesses dias só há um refúgio para mim e para você. Só há um lugar de escape, só há um lugar verdadeiro de escape. É na pessoa de Jesus, é na presença de Deus. Davi, como eu citei, Davi está nessa caverna procurando algum refúgio, procurando algum lugar para se esconder de Saul que queria matá-lo. E lá dentro dessa caverna Davi clama a Deus, Davi expõe a Deus o estado do coração dele. Davi, ele olhou talvez para aquela caverna e pensou, aqui não há nenhum refúgio. Saul pode entrar aqui a qualquer momento, e entrou, né? E não havia mesmo ali, fisicamente, não havia nenhum lugar de refúgio, de escape, como não há nesse mundo. Mas na presença de Deus, Davi, ele encontrou refúgio. Ele chegou a declarar, Senhor, Tu és o meu refúgio. Então, nesses dias, vamos correr para o verdadeiro refúgio, que é Deus. Vamos correr para Jesus, porque em Jesus nós encontramos o livramento, encontramos o escape, encontramos descanso, porque Ele é o nosso refúgio e o nosso quinhão na terra dos viventes. Amém? Se você tem, nesses dias, procurado um refúgio, um lugar para se esconder das situações, um lugar para escapar da sua realidade, corra para Jesus, vai para a presença de Deus, conta para Deus aquilo que tem se passado com você e você vai com certeza encontrar o amor de Deus, você vai com certeza encontrar refúgio, você vai encontrar descanso e livramento. Amém? Vamos orar ainda? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Como é preciosa, Senhor, Deus, caminhar, Deus, no livro de Salmos, Senhor, e encontrarmos, Senhor, pessoas, Senhor, que também passaram por situações como nós passamos no nosso dia a dia, Senhor, e encontraram, Deus, tudo que precisavam no Senhor. E aprendemos com isso, Senhor, e queremos também praticar isso, queremos fazer aquilo que eles fizeram, Senhor. Queremos fazer aquilo que Davi fez, Senhor. Queremos correr para a Tua presença, Senhor, e clamar e suplicar ao Senhor e encontrar no Senhor tudo aquilo que precisamos, todo refúgio, segurança, paz no Senhor. Deus, se há alguém, Senhor Deus, talvez, Senhor, procurando um escape, procurando um refúgio, Senhor, em meio às situações que têm acontecido, Senhor. Deus, leva essa pessoa para a Tua presença, Senhor.
Leva essa pessoa, Deus, a encontrar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, porque Tu és o nosso refúgio, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.